Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia, perseverantes, como Ele está nos dizendo hoje, tocando nele, né? Porque quando nós tocamos nele, dele sai virtude, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, né, que perecia há 12 anos. Quando tocou, ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A orla, né, representa a verdade, né, a orla das vestes. Quando a Bíblia diz cingir as vestes, né, era de costume eles dobrarem. Quando era necessário ir para a batalha, para a luta, eles dobravam a barra das vestes e cingia a cintura, né, para ter mais agilidade, né? E ali saiu virtude que estancou aquele sangramento que ela tinha, né? Ela estava perdendo a vida, né? E Jesus é aquele que perde a vida, né? Ele a encontra. Ela na verdade ouviu falar, né? Ela teve fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, que é Cristo, as boas novas. Ela ouviu falar das boas novas e tocou em Jesus, e dele saiu virtude. E as virtudes que ela recebeu, né, do qual ele disse aos discípulos: alguém me tocou. E os discípulos diziam: mestre, a multidão lhe aperta, e tu dizes: quem me tocou? E ele disse: porque de mim saiu virtude. E ele sempre dizia aos pecadores: a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Também ele nos ensina que ele é o único que pode perdoar, né? Ele tem o poder, assim como Deus Altíssimo, para perdoar todos os pecados, né? Através daquele sacrifício ali na cruz. Quando uma ocasião ele disse: seus pecados lhe são perdoados, e ele disse ali aos que estavam questionando: o que é mais fácil dizer, seus pecados lhe são perdoados, ou levanta-te e anda? Porque aquele que está segundo o pecado, ele está com as obras infrutíferas, que o salário do pecado é a morte, né? E ele está caído, né? Ele precisa de levantar-se, e para levantar-se tem que alcançar o arrependimento, aonde através do arrependimento, assim como Jesus disse a Zaqueu, né, desce, e hoje é necessário que eu vá em tua casa, né? Assim nós somos a morada do templo do Espírito Santo, né? Quando há o arrependimento, e ele nos purifica, nos santifica, e somos casa, né, edifício do Deus vivo, como a unidade da fé. Temos que ser um altar santo, ofertando as ofertas agradáveis, assim como Abel, né? Porque quando Caim, as suas ofertas foram rejeitadas, porque as suas obras eram más, Deus diz: cabe a tu vencer, né? O mal está batendo a sua porta, cabe a ti vencer, né? Não se dê vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, né? E ele preferiu fechar o semblante, né? Ele permitiu que o adversário o tocasse, né? Ao invés de tocar no ungido de Deus, o qual poderia lhe salvar, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, a Cristo, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós permitimos, quando nós tocamos em Jesus e ele faz morada em nós através do seu Espírito Santo,
porque ele diz, né, lá desde o Egito, quando quiseram fazer casa para ele, né, quando Davi queria fazer, ele disse, por acaso o homem, né, pode fazer casa para Deus morar? Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Sua habitação é o mais alto do trono, né, celestial. Mas ele disse, a um coração contrito e arrependido eu não desprezo, eu faço morada, né, e ele faz morada em nós. E nós andamos segundo as obras frutíferas, né, segundo a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a benevolência, a piedade como fonte de alegria. Tudo segundo o amor opera em nós, adicionando as virtudes à nossa fé, juntamente, né, operando os dons irrevogáveis. E assim nós perseveramos dia após dia, né, porque quando assim estamos, nós não ficamos ociosos, né, com obras infrutíferas que nada acrescentam. Nós estamos segundo o reino dos céus e a sua justiça, e ele nos acrescentando tudo aquilo que nos é necessário. O pão nosso de cada dia, né, da onde ele é aquele que nos surpreende e nos concede até mais do que nós precisamos e merecemos, né, porque de geração em geração a Bíblia diz que o homem, Deus não precisa mais de tempo para conhecê-lo, né? Está escrito, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque ele sonda o intento da mente e do coração, ele não vê exteriormente como o homem vê o exterior, né? Ele sonda o intento da mente e do coração. Não há ninguém que possa dizer que não sabia, né, que era desta forma, né? Porque aquele que pede a sabedoria, ele concede deliberadamente. Mas aquele que utiliza essa sabedoria para as coisas do mundo, a Bíblia é clara, né? É um desgraçado, né? Alguém sem graça, né, que usa a sabedoria para, segundo o padrão deste mundo, né, um pobre, é um miserável, né? Porque a sabedoria é válida primeiramente para salvar a alma daquele que a possui, e depois para anunciar a verdade a muitos que estão caídos por conta do pecado, né? Mas Jesus é aquele que estende a mão, né? Ele nunca está com a mão encolhida para aquele que se arrepende, para aquele que pede ajuda, né? Aquele que a Bíblia mesmo diz, há mais esperança para um tolo do que para um insensato. O insensato é aquele que um dia alcançou essa misericórdia, que algum dia tocou em Jesus, né, e hoje foge, né, do Evangelho, se amolda segundo doutrinas meramente humanas, das quais são impossíveis de o salvar, e ainda desencaminha a muitos, e as suas próprias atitudes recaem sobre a sua cabeça. Prestará conta não somente da sua alma, mas também daqueles que o desencaminharam. E grande é a queda, grande é o tropeço, né? Porque se pratica o vitupério, né? Já não foi um único sacrifício, né? E se alcançou uma vez, agora está o crucificando de novo, né? E já não há esperança, a não ser que ainda tenha o seu nome escrito no livro da vida. Porque há muitos, ele disse, eu riscarei, né, o nome no livro da vida. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que não há perdão. Aqueles que naufragaram na fé, né, aqueles que blasfemaram contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, do qual a Bíblia diz, né, que
são os que têm a marca da besta, né? Ao invés de terem seus nomes inscritos na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Vários, né? Aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo, os herodianos, né? Grande é o galardão, é a recompensa, né, que ele vai atribuir a cada um segundo as suas próprias atitudes, né? Jamais podemos dizer que, na verdade, Deus é injusto, né? Ele é justo e fiel, a sua misericórdia e benignidade dura para sempre, né? E ele é longânimo para com os pecadores, ele dá tempo para que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos, né? Mas é certo que está escrito que até os ímpios têm um propósito para debaixo do sol aqui na terra, para o juízo, da qual ninguém escapará. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua o confessará, e juntamente com a alma prestará conta das obras, juntamente com a fé, né? E dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam maus. Tempos de esfriamento, de apostasia, tempos onde o anjo do concerto, né, está separando o joio do trigo. Ainda não é a ceifa final, né, mas a separação, porque o trigo amadurou, e da onde ele disse, quando o trigo amadurasse, ele iria os ajuntar no celeiro, unindo num só propósito, no só coração, numa só mente, a saber, de Cristo. Já aqueles com a mente corrompida, a mente cauterizada, ele estaria amarrando em feixes, né, e lançando no fogo. E assim ele procede, né, dia após dia, fazendo a justiça, a purificação do tempo, da qual a Bíblia diz que céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, elas se cumprem, né? Ele disse: bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, né? E continuam perseverantes, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. E assim, em mais um dia que vai se finalizando, que a gente continue perseverante, vigilante, orando, meditando na sua palavra de dia e de noite, né? Porque há mais esperança para aqueles que perseveram com as obras de justiça, aqueles que a Bíblia diz que colherão alguns 30, outros 60, outros 100 por um. Aqueles que almejam aquilo que é eterno, né? E fogem de toda cilada mundana, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus. E muitos, por amarem aquilo que se perece, acaba perdendo, né, aquilo que poderiam alcançar, que é eterno, né? Aquilo que ele não divide com homens, mas nos compartilha um coração contrito e arrependido. A honra, a glória e a imortalidade. E é isso que nós almejamos e buscamos dia após dia. E em mais um dia nessa perseverança. Final de dia abençoado a todos. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirige. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.